Se liga nessa história. Um neto, apaixonado pela história de vida do seu avô italiano, resolveu criar uma marca de sorvetes em que a receita foi trazida da Itália para o Brasil pelo próprio avô no período da Segunda Guerra Mundial. O resultado desse empreendimento? Sucesso de vendas e nas redes sociais. No vídeo de hoje, você vai descobrir por que é importante você criar um storytelling para a sua empresa e para suas redes sociais. E por que essa história que eu comecei a contar aqui agora, ela serve de inspiração para você não errar na hora de criar essa ferramenta para os seus negócios. O meu nome é Fernando Gregório, eu sou empreendedor e esse é o canal Geração Empreendedora. Você já parou para pensar por que quando assistimos uma série nós não conseguimos parar de assistir ela enquanto houver capítulos? Pois é, enquanto tiver capítulo, nós estaremos lá maratonando aquela série. Isso acontece porque existe uma história que nos instiga, que nós nos identificamos e que desperta a nossa curiosidade. O storytelling, ou história para contar, é uma ferramenta utilizada na criação de conteúdos para contar histórias. Já pensou o seu cliente ou o seu seguidor maratonando o seu conteúdo porque você tem uma história interessante? Então, se liga nessas dicas para criar um storytelling de sucesso. O primeiro passo é identificar qual história você quer contar e como você quer contar. No caso dos sorvetes criados a partir da receita do avô, existia a história da família, a paixão do neto pela história da sua família e da figura patriarcal que era o seu avô. E quais elementos darão sustentação ao seu storytelling? Quando você olha a linha histórica da Marvel, por exemplo, a história central era os Vingadores. Porém, você tem várias outras histórias paralelas que fazem a sustentação da história central. No caso dos sorvetes, a história paralela são os ingredientes nobres usados para a produção dos sorvetes. Muitos importados da região onde o avô do empreendedor viveu, lá na Itália. E por isso, o valor agregado do sorvete era muito maior. Definindo a história e também os elementos que darão sustentação à história, você tem uma história para contar. E aí é só você identificar quais elementos e quais plataformas você vai utilizar para encantar o seu público e gerar engajamento nas suas redes sociais. Com essas estratégias, a marca de sorvete fechou o ano com um faturamento de 50 milhões de reais, número 100% maior que no ano anterior, e com 3 anos de existência já estava pronta para internacionalização, ou seja, ia ganhar o mundão de Deus. E aí, agora fica a pergunta, você consegue imaginar qual foi o erro dessa marca? Tempo, hein? Chuta aí, deixa aí nos comentários, qual era o erro? O erro da marca foi contar uma história que não era verdadeira. A receita da família do avô italiano nunca existiu. Tudo não passou de um storytelling bem contado. Quando foi descoberto, fez com que a empresa perdesse milhões em investimentos, além de diversos processos de clientes que se sentiram lesados. E aí eu vou fazer uma pausa, galera. Quando eu li essa história, eu me encantei tanto porque eu me identifiquei com ela. E quando eu li que tudo isso era simplesmente uma ação de marketing, sério, eu fiquei pé da vida. Moral da história: o storytelling é uma ferramenta que pode potencializar sua marca, mas seja honesto na hora de contar. Gostou do vídeo? Curta e compartilha com outras pessoas que precisam conhecer essa ferramenta. Eu desejo sucesso para você, seja sincero nas suas histórias e até o próximo vídeo.